Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Tópicos Avançados em RH. Hoje vamos falar sobre a influência da cultura organizacional nos temas contemporâneos da gestão de pessoas. Nessa unidade, a gente vai ver como a cultura interfere na gestão de pessoas. Nós não podemos nunca desconsiderar a cultura. É ela que faz algumas práticas, alguns processos fluírem bem e outros simplesmente não acontecerem. A questão é que muito já se estudou sobre a cultura, mas não tem uma forma de a gente pegar, uma forma de a gente ir direto. A gente precisa compreender aquela organização e entender como ela funciona, e aí a gente vai estar compreendendo como é a cultura daquela organização. A cultura, ela impacta na forma como cada colaborador entende e percebe aquela organização. Ele define o que é relevante ou não, o que é importante ou não, que tarefa eu devo fazer e qual que não tem importância. Isso varia de organização para organização e fala sobre a cultura daquela organização. Tá? Ela também cria uma identidade comum entre seus colaboradores. Eu trouxe aqui um exemplo que explica um pouquinho como acontece a influência da cultura organizacional. Você que está assistindo essa aula, pense nas empresas onde você já trabalhou. Lembre que provavelmente em alguma delas o resultado do seu trabalho foi muito inferior à sua capacidade de produzir. Em outra organização, o mesmo tipo de trabalho, você conseguia resultados melhores, conseguia criar, trabalhar, você se sentia bem, as coisas fluíam. É claro que sempre existe uma parcela individual, né? Como a sua vida estava naquele momento, como é que estava a tua situação, tua motivação, né? Mas o que te fazia se sentir bem e produtivo numa organização, ou mal ou incompetente em outra, tem a ver com a cultura de cada organização. A cultura da organização precisa estar em sintonia, ou pelo menos não em conflito, né? Com a sua forma de perceber, pensar e agir. Bom, então fica a dica. Quando você for procurar um emprego, procure conhecer a empresa antes, como ela funciona, como é que são as relações lá dentro. Procure descobrir um pouquinho da cultura para ver se ela fecha um pouquinho com o seu jeito de ser também, certo? O que é a cultura organizacional? Bom, não é um tema simples de ser abordado, né? E por outro lado, a gente passa pelo menos 8 horas do nosso dia no ambiente de trabalho, né? Às vezes a gente tem 8 horas por dia trabalhando, 8 horas dormindo, 8 horas para a família, ou às vezes até estudando. Então, o tempo nas empresas ele é bastante longo, né? A vida pulsa nas organizações. Então, o que é cultura organizacional? De acordo com o que é Venato, cultura é a maneira pela qual cada organização aprendeu a lidar com o seu ambiente. É uma complexa mistura de estruturas e processos visíveis, filosofias, crenças, estratégias, pensamentos e sentimentos. Alguns deles são mais fáceis de identificar, outros bem mais complexos. Vamos agora identificar quais são os principais componentes da cultura organizacional. Primeiro, as premissas, que são as interpretações e avaliações subjetivas sem base em dados objetivos que passam a ser aceitas como fatos. Exemplo, uma empresa ela pode dizer que tem foco no cliente, isso ser o discurso prático. Mas se você vai analisar aquela empresa direitinho, você vai olhar os dados, você vai perceber que lá o atraso na entrega dos produtos, ele é crônico. Sempre tem atraso na entrega. Ou seja, o foco não está no cliente, ele está no produto, ok? Outro componente da cultura são as normas, costumes e rotinas. São modos de comportamento, de interação e de trabalho. São inúmeros e são poderosos. Os novos colaboradores, eles são recompensados ou punidos de acordo com esses padrões de comportamento. Vou dar um outro exemplo. Tem empresas que se você não participa do happy hour, você não faz parte da turma e você não faz parte do time. Independente se você tem um outro compromisso ou outra responsabilidade. Então, fazer parte do happy hour é fundamental para você se adaptar a essa organização, no caso. Um outro exemplo, que é até um pouquinho mais pesado, de uma empresa de TI aqui da região sul, ela costuma fazer jantares mensais.
Então, todos os meses tem a janta da empresa. E lá o costume é o seguinte: se você não vai para a janta, você vai pagar a conta da janta. Então, obrigando os funcionários a participarem deste momento, né? São aspectos culturais, formas que a empresa encontrou de agir, ok? O terceiro componente da cultura é o poder. Poder é a capacidade de conseguir com que as coisas sejam feitas. O poder é obtido pela dependência, pelo relacionamento ou pelo acesso ao controle de recursos. Por exemplo, um analista que consegue aprovação do seu projeto porque ele é amigo pessoal do supervisor. Tá? Outro componente são os ritos e rituais. São eventos, programas de treinamento, cerimônias que destacam realizações, marcam momentos decisivos, enfatizam o que é importante para aquela empresa. Um exemplo bastante comum de um rito, né? de uma cerimônia, é a premiação dos funcionários com 20 anos de casa, por exemplo. Sai aquela foto bonita no jornal e eles recebem uma premiação, às vezes é uma viagem, às vezes é uma plaquinha, como reconhecimento daquele tempo de serviço. Aquela empresa, ela está dizendo que permanecer um longo tempo naquela organização merece um prêmio, merece um reconhecimento. Então a estabilidade, né, a não troca de funcionários é um fator importante para aquela organização. Claro, gente, isso já faz bastante tempo. Hoje já é comum até as empresas darem como opção ou você viaja ou você retira um valor em dinheiro, porque às vezes a questão da viagem não era um fator motivador, né? Então, isso também teve algumas mudanças, as empresas vão se adaptando. Outro componente da cultura é os papéis e responsabilidades, que é aquilo que se espera do indivíduo, do grupo e quais tarefas ele precisa cumprir. Outro, então o sexto, são as histórias e mitos. São aquelas lendas que a gente fala, né? Aquelas histórias que são contadas sobre quando começou a empresa, como que aconteceram as coisas, né? E essas histórias, elas são contadas pelos funcionários e isso vai passando de um para outro e até para fora da empresa. Por exemplo, uma história dessas, um diretor que hoje bem sucedido contava que no início tinha um carro caindo aos pedaços, que levava as peças até as montadoras, no caso, e que trazia tudo de volta porque elas não estavam adequadas ao trabalho. Então ele conta isso como uma história de sofrimento, mas também de vitória e superação, que são histórias bem típicas aqui da região sul. Seguindo então, temos a estrutura, que é o quadro de referência formal e informal, que mostra o funcionamento da organização. O formal, pessoal, um exemplo disso é o organograma da empresa, né? O informal é, por exemplo, quem ocupa as melhores salas da empresa? Salas assim que tem janelas maiores, que pegam mais sol, né? Isso fala muito das estruturas daquela organização. Os símbolos são logomarcas, a linguagem que é aceita, que terminologia, títulos, símbolos de status. Então, numa organização que eu trabalhei, o objetivo de muitas pessoas era ser supervisor para poder estacionar na porta de entrada do prédio, né? É um símbolo de status. Nosso nono item é os sistemas e regras, que são os métodos formais para medir, controlar e recompensar o trabalho. Então, uma empresa possui prêmio assiduidade, por exemplo. Então, se o funcionário não falta durante o mês, no final do mês ele ganha um bônus ou um rancho, enfim, uma premiação por aquele comportamento que a empresa quer incentivar. Outras formas da gente identificar isso é, por exemplo, quem ganha aumento? O que ele fez para ganhar aumento? Quem é promovido? Que ações ele teve para ser promovido? Foi o mais qualificado? O que estava estudando? Ou o amigo do chefe? O parente? Quem foi? Isso fala muito da cultura daquela organização. E por último nós temos os valores. Estão por último porque é mais essencial, é aquilo que está mais dentro da organização e que é o mais difícil da gente conseguir identificar. A gente tem que se esforçar bastante para perceber isso, tá? Elas são enraizadas na organização, né? São suas maiores preocupações. Aqui na região sul é muito comum empresas com valores de trabalho, então que se você não trabalhar muito, você não vai enriquecer, por exemplo, né? Se você não tiver muito trabalho antes, você não vai ter sucesso,
né? Que muito trabalho gera o sucesso depois. Isso é uma crença aqui na região sul. Para finalizar, eu gostaria de falar para vocês desse último slide, que ele é bem bacana. Ele fala do seguinte: os novos modelos de gestão buscam processos flexíveis, orientados à missão, visão e valores da empresa, abertos a mudanças de paradigmas, adaptados a demandas provocadas pela globalização, para que a organização tenha uma vantagem competitiva no mercado e, ao mesmo tempo, instaure uma cultura e um clima organizacional que atrai e motivem seus colaboradores. Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.